Jake e Rebecca Harrow reaparecem hoje diante das câmeras após serem formalmente acusados. Eles mataram seu filho de 7 meses, Emanuel, após abuso prolongado. Digo de volta às câmeras porque, segundo a KABC, foi a primeira vez que os Harrow apareceram na mídia. Carsey. Deitei ele e falei que podia preparar as fraldas. E alguém disse, espera aí, é tudo o que eu lembro. Quem quer que tenha levado nosso filho? Por favor, devolva ele. O que foi dito no tribunal hoje sobre a acusação do assassinato do filho, apesar do corpo ainda não ter sido encontrado. Acompanhamos o caso da Law and Crime, sou Chris Stewart. Os promotores disseram publicamente que têm uma boa ideia de onde está o corpo de Emanuel Harrow, mas até o momento não sabemos onde fica esse local. E os pais dele parecem estar negando que mataram o filho. Jake e Rebecca Harrow retornaram ao tribunal hoje. Promotores afirmam saber o que ocorreu com o filho deles. Vídeo dos Harrow no tribunal hoje durante a audiência de acusação. Segundo relatos, sentaram-se em lados opostos do tribunal quase sem se olhar, mas foram acusados juntos na audiência, cada um com seu advogado. A aparição deles no tribunal, no entanto, foi breve. Novamente, eles nem sequer se olharam direito. Eles não falaram muito, mas apresentaram suas declarações em relação às acusações e ambos se declararam inocentes. Os Harrow enfrentam acusações de assassinato e de apresentar relatório falso. Eles seguem detidos sob fiança de $1 milhão, mesma quantia mantida até agora. Os Harrow contestaram as alegações de que mataram o filho e de que Emanuel foi vítima de abuso prolongado, que é o que os promotores têm afirmado. Tanto Jake quanto Rebecca Harrow falaram da prisão com Brian Rockos, do Southern California News Group. Ele esteve no tribunal hoje, para essa audiência pela manhã, e vai se juntar a mim em instantes para falar sobre isso. Agora, os promotores acreditam que Emanuel Harrow morreu em algum momento entre 5 e 14 de agosto. Eles dizem que o dia 5 foi a última vez que podem confirmar que Emanuel Harrow foi visto com vida. No dia 14, a mãe Rebecca Harrow ligou para o 911 do estacionamento de uma loja de artigos esportivos no sul da Califórnia, alegando que trocavam um manual no carro quando um homem se aproximou por trás e disse: "Olá!". Ela conta que desmaiou ao ser atingida e, ao acordar, Emanuel não estava mais lá. Veja o que ela contou para várias emissoras de televisão locais nas horas seguintes àquela declaração. Isso foi segundo a KABC. Carsey. Deitei ele e falei que podia preparar as fraldas. E alguém disse, espera, é tudo que lembro. A polícia afirmou que logo percebeu inconsistências na história de Rebecca. Um repórter local afirmou não ter visto lágrimas nos olhos dela durante o apelo emocionante diante das câmeras. Quando a polícia confrontou Rebecca alguns dias depois sobre as inconsistências em sua história, eles dizem que ela parou de cooperar. O marido dela, Jake Harrow, também contou uma história que, segundo a polícia, era mentira. Quem quer que tenha levado nosso filho? Por favor, devolva ele. Após cerca de uma semana de investigação, as autoridades prenderam os Harrow em sua casa no dia 2 de agosto. Ambos estavam de pijama e cueca quando foram levados até as viaturas policiais e colocados sob custódia. Dias após a prisão, vimos Jake Harrow com investigadores em um campo perto de uma rodovia, a cerca de 22 minutos de sua casa. Não sabemos o motivo. Jake estava com os investigadores. Ao ser perguntado sobre isso e se sabia onde estavam os restos de Emanuel, o promotor do condado de Riverside, Califórnia, respondeu: "Sim, temos uma indicação bastante forte de onde estão os restos mortais do bebê Emanuel. Então, essa investigação está em andamento neste momento." O caso de Harrow volta ao tribunal em 16 de setembro. Brian Rockos, do Southern California News Group, está de volta conosco. Você pode ler o trabalho dele, inclusive a matéria de hoje sobre o caso, em pressenterprise.com. Obrigado novamente pelo seu tempo, Brian. Foi ótimo conversar com você neste caso tão triste. Sobre a audiência de hoje para Jake e Rebecca Harrow, o que mais chamou sua atenção sobre o que aconteceu na sala do tribunal? Bem, foi apenas uma audiência de acusação bastante típica. Essas audiências duram apenas alguns minutos. Os advogados dos Harrow, cada um com sua própria equipe de advogados, declararam inocência em nome deles e então
marcaram outra audiência para 16 de setembro. E essa vai ser meio que uma audiência administrativa. O que chama a atenção sobre os próprios advogados é que talvez seus espectadores se lembrem do caso de David e Louise Turpin, em Paris, Califórnia. Eles tinham 13 filhos e foram para a prisão por abuso, negligência, tortura e perjúrio. E a advogada de David, nesse caso, do escritório de defensoria pública, ela é uma das advogadas de Jake e a advogada nomeada pelo tribunal para Louise Turpin. Ele foi nomeado o advogado de Rebecca Harrow. Então esses são advogados muito experientes com casos muito sérios. Todos eles têm pelo menos 20 anos de experiência, assim como o promotor, que é um promotor de alto escalão no Ministério Público do Condado de Riverside. E esse é o promotor adjunto Brandon Smith. Eu sei que ambos foram. Então, eles foram presos ao mesmo tempo. Eles estão sendo mantidos em instalações separadas. Eles estavam na mesma audiência, mas com advogados diferentes. Como você acha que os casos se desenrolariam se isso fosse a julgamento? Bem, com base no que Jake tinha me contado na entrevista que fiz com ele na cadeia, ele disse que Rebecca é inocente, mas não quis falar sobre a própria culpa. Se ele tinha alguma, sabe, eu dei a ele a oportunidade de dizer que foi um acidente, algo assim, e ele não quis entrar nesse assunto. Então, meu palpite é que Jake não se voltaria contra a da esposa. Se Rebecca se voltaria contra o marido, eu não sei. Às vezes, nesses casos com vários réus, os advogados trabalham em conjunto, mas também pode acontecer o contrário. Agora, ainda é muito cedo no caso. É difícil saber como isso vai se desenrolar. À medida que avançarmos, pode haver moções. Pode ser que os advogados digam coisas no tribunal que nos deem alguma ideia de como eles vão conduzir isso. Eu me lembro quando conversamos sobre sua entrevista com Jake, que ele comentou: acho que houve um momento em que ele tentou dizer algo para Rebecca em algum momento. Ele ficou com ela e disse que a amava. Quando você observou a linguagem corporal hoje, porque pelos vídeos que vi até agora, ambos parecem bem estoicos no tribunal durante a audiência de hoje, o que chamou sua atenção sobre a forma como eles interagiram? Bem, eles estavam sentados em lados opostos da sala do tribunal. Tenho certeza de que as autoridades queriam impedir que eles se comunicassem. Talvez por isso estejam em prisões separadas. Ambos estão sob custódia protetiva. E como é bem comum nas audiências, os réus apenas ficam sentados lá. Eles não reagem. Eles certamente não podem sinalizar um para o outro. Eles poderiam dizer que isso é uma contravenção. Então eles apenas ficaram sentados lá. Mas basicamente, e quero dizer, foi uma audiência muito curta. Aposto que durou 3, 4 minutos. Jake ficou sentado de braços cruzados. Ele só falou ao responder sim a uma pergunta do juiz. E Rebecca não disse absolutamente nada. Não vi eles realmente se olhando. Teria sido difícil desde o início, porque os advogados estavam posicionados de uma forma que os réus estavam praticamente bloqueados da visão da mídia. Nós conseguíamos ver Jake um pouco melhor. Mas nada chamou atenção em relação à linguagem corporal, expressões faciais, nada desse tipo. Quando você entrevistou Jake na cadeia, e nós o vimos naquele trecho do noticiário depois de Emanuel, e eles alegaram que ele tinha sido sequestrado, e Jake estava emocionado, meio que olha para a câmera e diz: por favor, alguém traga meu filho de volta para casa, algo assim. Vemos ele no tribunal muito estoico. Como você descreveria seu jeito de conversar? Os maneirismos dele, quem ele é de verdade, sabe? E penso não só em você, mas também nos detetives que tentaram descobrir o que aconteceu com esse garoto.
Ele parecia um pouco sobrecarregado pelas circunstâncias quando conversei com ele. Ele não desabou, mas estava constantemente enxugando o suor do rosto. Ele disse que queria contar seu signo, mas o advogado dele aconselhou a não fazer isso. Mas ele não estava desafiador. Ele não estava triste. Ele não agiu como se estivesse preocupado ou despreocupado, mas apenas... Ele parecia suado e sobrecarregado. E... Ele disse... Sabe, eu disse, o que você diria para Emanuel, se pudesse? E ele disse, eu te amo, cara. Como foi para você quando entrou nessas entrevistas, já que realmente não sabia o que esperar? E então, depois de tudo isso, e isso também foi depois de termos visto ele lá no campo, sabe, ali, sabe, na beira da estrada, e, sabe, a gente não sabe o que ele contou, sabe, para os detetives, sabe, e até onde os promotores disseram, tipo, ele não confessou nem nada assim. Mas mesmo naquele momento em que ele diz, eu te amo, cara, o que passou pela sua cabeça quando você ouviu isso? Isso. Que ele só queria falar algo. Não parecia calculado, mas provavelmente ele só... Naquele ponto da entrevista, quando ele disse que a Rebecca é inocente e que não queria falar sobre o papel dele, quero dizer, ficou meio claro que algo aconteceu. E sabe, ele não disse que Emanuel foi sequestrado. Então, naquele momento, sabe, eu realmente fico pensando, tento não julgar culpa ou inocência, mas quando ele disse, eu te amo, cara, soou meio vazio, porque quando ele tinha me dito antes, parecia que algo tinha acontecido. Talvez ele tenha dito isso por arrependimento. Novamente, ele e Rebecca são considerados inocentes, então quem pode saber? Isso pode tomar um rumo que não estamos esperando. Mas sabe, quanto a como foi, quero dizer, cadeias não são lugares amigáveis. Eu conversei praticamente cara a cara com Rebecca com um plexiglass de plástico na nossa frente. Jake foi diferente. Estávamos em prédios distintos e a ligação foi por vídeo, como agora. Cadeias são frias e solitárias, e não gosto de ficar nelas mais do que o necessário. E fico feliz por poder ir embora, sabe? Quando eu quiser. E, sabe, você se prepara para essa entrevista, tem algumas perguntas que acha que gostaria de fazer. Você sempre fica atento que pode ter que mudar de direção se a conversa tomar outro rumo. Então, é um pouco intenso, porque você está constantemente pensando, ok, ele disse isso. O que devo dizer agora? E quanta importância dou a isso? Para onde eu vou a partir daqui? E você quer mantê-lo falando para não chegar já atirando, sabe? Dizendo, sabe, você matou o Emanuel porque você não quer que ele te corte. Então é só. É estranho e intenso, e você não sabe o que vai acontecer, como você disse. E... Você não, sabe? Eu tenho sido enganado. Eu recebi confissões, então... Eu simplesmente escrevo o que ouço e deixo as coisas acontecerem, deixando as pessoas decidirem por si mesmas o que acham do que os réus dizem. Sabe, quando Jake Harrell, sabe, as pessoas começaram a investigar o passado dele, depois que o nome dele, sabe, apareceu nas notícias, ele mesmo apareceu na televisão, olhou para a câmera e disse isso. Então, você... Exatamente. Eles claramente trouxeram isso para si mesmos se forem culpados do que são acusados. Mas ao mesmo tempo, foram eles que apareceram na televisão quando investigam o passado de Jay Carl e descobrem a condenação por crueldade contra a criança, percebem também a sentença ou sua ausência que ele recebeu. Ele estava em liberdade condicional. E Michael Hestron, promotor de Riverside responsável pelo caso, afirmou que a sentença foi leve e que Jay Carl teve muita sorte. E desde aquela coletiva de imprensa,
Qual tem sido o burburinho? Porque eu vejo o movimento nas redes sociais e não estou aí, mas para você que está no condado de Riverside e cobre essa área, como tem sido a repercussão sobre aquele caso anterior em que Jay Carl esteve envolvido? Bem, estou planejando escrever uma matéria sobre a decisão do juiz. Pretendo entrar em contato com vários especialistas da área, digamos assim, defesa criminal, juízes, esse tipo de coisa, só para tentar sentir o que eles acham razoável e o que não acham. E alguém com quem conversei foi uma conversa em off, só para sentir a opinião dele. Mas ele disse que pode parecer leve, mas pode haver algumas circunstâncias atenuantes. Jake quase não tinha antecedentes criminais. E há pressão sobre os juízes para manter as pessoas fora da prisão na Califórnia. E talvez o juiz tenha pensado, bem, aqui está uma chance de dar uma oportunidade para esse cara. E talvez ele pareça sincero. Então vamos mandá-lo para um programa de 52 semanas para agressores de crianças. E esperamos que isso ajude a evitar que ele volte a cometer o mesmo crime. Mas o xerife do condado de Riverside, Chad Bianco, me disse que considera Jake um agressor de crianças experiente, como ele mesmo chamou. Então, o xerife disse que Jake sabe o que dizer, sabe quais perguntas vão ser feitas, sabe o que vai ser dito no tribunal e sabe como manipular o sistema. Em benefício próprio. Uma coisa que está na nossa história de hoje e que é meio interessante é: quando você vai a um desses programas para infratores de dirigir sob influência ou programas para infratores de violência doméstica, eles registram no tribunal um relatório como um boletim no final da aula. E essas foram 52 aulas ao longo de um ano. E o conselheiro, ele marcou uma caixa de 1 a 10. Qual a probabilidade de que a pessoa volte a cometer o crime? 10 sendo o mais alto e 1 sendo o mais baixo, 1 sendo o menos provável. E é isso que Jake Harrell conseguiu. Menos propenso a reincidir. Esse foi o aconselhamento que ele recebeu após a condenação de 2023. Rapidamente, informa que Jake Harrell segue frequentando o serviço designado de orientação para pais. Ele participou bastante da aula. Ele demonstrou muita compreensão sobre seu comportamento. E achamos que ele se beneficiou dessas aulas. Então, sabe, será que ele enrolou os conselheiros? Ou será que era verdade que ele realmente teve algum insight? E, de novo, ele não foi condenado. No caso do Emanuel, mas você lê algo assim e depois vê as acusações contra ele e fica se perguntando, será que ele enrolou esses conselheiros? E eu entrei em contato com o programa de aconselhamento, mas eles não responderam. Porque eu também acho que, de certa forma, e isso ainda era uma alegação na época, mas ele tinha uma violação da condicional pela qual ainda precisava comparecer ao tribunal. Acho que em setembro, na época em que ele estava... Quando ele foi preso por, aquele caso já era como se ele tivesse não reincidido no que ele era culpado, mas ele violou ou foi acusado de violar aquela condicional, não foi? Certo. Isso é um criminoso ou um dependente em posse de uma arma de fogo. E então, esse caso, e tem mais um outro caso, que foi consolidado no caso de assassinato. Então, o dele... Os advogados dele, no caso Emanuel, estão representando ele nesses outros casos. Então, sim, ele está absolutamente... vai ter que lidar com a outra acusação de arma de fogo, desculpe, violação da condicional. Mas é claro, isso é fichinha comparado ao que ele está enfrentando agora. Você está ouvindo mais alguma coisa? Outra parte sombria da coletiva foi quando perguntaram ao promotor se sabia onde estavam os restos de Emanuel. Ele disse que tinha uma boa ideia, mas não quis detalhar.
Não parece que está acontecendo uma busca muito pública, como se eles soubessem onde ele estava e ele estivesse em um campo, ou achassem que foi colocado em um lugar onde esperariam ver se soubessem onde era. Temos mais alguma informação sobre o que o promotor quis dizer com isso? Não temos. Falei com o departamento do xerife de San Bernardino e perguntei sobre buscas ativas. E eles disseram: nós faremos buscas a pé quando recebermos pistas que nos levem a seguir em uma determinada direção. Então, eles definitivamente não estão por aí revirando pedras e coisas assim em lugares aleatórios. Mas o que Mike Hestron quis dizer com "nós sabemos a localização geral", eu realmente não sei. Porque se eles tivessem ido, então eles foram para essa área, aquela encosta cheia de arbustos. E você presumiria que quando ele fala sobre "achamos que sabemos onde ele está", ele estaria falando sobre isso. Porque é aparentemente para lá que Jake Harrow os levou, ou eles tinham motivos para acreditar que Emmanuel poderia estar lá. O estranho é que se achavam que ele estava lá, por que não ouvimos sobre eles, escavando a encosta? Quero dizer, isso simplesmente não está acontecendo. Então, é um mistério exatamente o que está acontecendo com esse aspecto da investigação. Parece apenas uma maneira interessante de responder à pergunta, onde eles claramente acreditam que tem as provas que mostram esse padrão de abuso, que segundo eles aconteceu e que acabou tirando a vida de Emmanuel. Mas aí fica essa questão: onde estão os restos mortais? E vamos ver. Conforme mais informações forem surgindo, se houver a fase de descoberta, se chegar ao ponto de um julgamento, vamos ver como tudo isso vai se desenrolar. E última pergunta, Brian, e essa é meio de improviso, mas eu estava pensando no caso Turpin, que foi um caso de grande destaque no condado de Riverside. Quero dizer, aquele foi um caso horrível de negligência e abuso. E o que você lembra sobre como o escritório do promotor lidou com aquele caso e o que as pessoas podem esperar do promotor do condado de Riverside neste caso? Eles apresentaram 88 acusações contra David e Louise Turpin. E, no fim, basicamente acabaram assim. Fazendo um acordo judicial com 14 acusações. E, como me disseram, era basicamente uma para cada um dos 13 crianças. Foi uma acusação difícil para eles, porque as vítimas tinham deficiências cognitivas muito graves. E Mike Hestron disse que estava disposto a colocá-los no banco das testemunhas se fosse necessário, mas acho que ele realmente não queria fazer isso. Então tenho certeza de que eles estavam interessados em fechar acordo judicial. Quer dizer, ninguém me disse isso, mas, dadas as circunstâncias e o que eles tinham para trabalhar em relação às testemunhas, acho que era um resultado previsível. O caso Emmanuel é muito diferente. Eu acho muito por causa da pressão do público, e Mike Hestron é um político. Ele é eleito a cada 4 ou 6 anos. Ele afirmou que não fará acordos judiciais. Então, e isso vai ser diferente, porque não sabemos quem são as testemunhas, o que eles têm, quem eles podem colocar no banco das testemunhas. Eles estão determinados a seguir em frente com isso. Hestron ganhou pessoalmente um caso sem corpo no ano passado, mas havia muitas evidências circunstanciais. Ele tinha mensagens de texto incriminatórias. Ele tinha imagens de vigilância. E ainda não sabemos o que eles têm. Nós havíamos solicitado as declarações escritas para obter o mandado de prisão e os mandados de busca. E esses foram negados pelo escritório do promotor e pelo departamento do xerife, citando a investigação em andamento. Eles realmente precisam expor seus casos nesses documentos. E por isso, tenho certeza de que eles vão segurar isso o máximo que puderem.
Mas, claro, eles precisam entregar tudo aos advogados de defesa. Só não para o público da União Nacional dos Estudantes. Hoje em dia, há muitos elementos em várias histórias, principalmente nas nacionais. E quando você tem blogueiros acompanhando isso, esses relatos do que eles encontraram, do que não encontraram por meio de fontes anônimas. E eles realmente não divulgaram muita informação, além de dizer, de forma geral, que foi entre 5 de agosto e 14 de agosto, e que acreditam que foi um abuso de longa data. Além disso, eles foram discretos quase sempre. Será interessante ver o que há nesses documentos. Certo. E eles vão ter que expor o caso deles, até certo ponto, quando houver uma audiência preliminar. A gente nem sabe quando vai ser. Marcaram uma data, mas é só de faz de conta. Vai demorar bem mais, mas é o esperado se os documentos não forem divulgados. Eles vão ter que apresentar um caso legítimo. Não vão poder simplesmente dizer, sabe, Emanuel desapareceu. Ele estava sob custódia dos pais. As histórias eram incoerentes. Quero dizer, não consigo imaginar que o juiz iria, sabe, levá-los a julgamento por causa disso. Então eles vão precisar de muito mais. E só mais uma pequena observação final. Jeff Moore, o advogado de Rebecca, hoje no tribunal, disse que os crimes teriam acontecido em Cabazon, onde os pais moram, e que há um tribunal mais próximo em Benning, que fica numa região mais central do condado de Riverside. Isso fica a cerca de 45 minutos a leste de Riverside. E ele achou que seria mais apropriado realizar o julgamento ou o caso lá. O que é meio estranho, porque o escritório de Jeff Moore, o escritório do promotor e o escritório do defensor público ficam todos a cerca de um quarteirão do Hall da Justiça de Riverside. Então, mudar o caso certamente não seria, para a conveniência dos advogados. E meu palpite é que ele estaria esperando que as hordas da mídia não fossem até Benning para cobrir o caso. Essa é uma conclusão lógica, mas não posso dizer com 100% de certeza que essa é a motivação de Jeff Moore. Sim, muito interessante se essa for a estratégia. Vamos ver como tudo se desenrola. Brian Rocos, do Southern California News Group. Leia as reportagens dele em pressenterprise.com. Obrigado por nos acompanhar no Law and Crime. Sim, é um prazer. Sempre que precisarem. Vocês fazem um ótimo trabalho. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pelo Law and Crime. Nos vemos na próxima vez.